Esse é o Ancapso e nós vamos falar da ingerência política nas estatais, particularmente nos Correios, né? Vocês sabem, desde que o Lula voltou ao poder, voltou a corrupção com força total nas estatais brasileiras. Os Correios agora estão com transportadoras paralisadas, transportadoras não estão mais levando as encomendas dos Correios. Como que os Correios vai resolver esse problema, eu não sei, mas ele não tem dinheiro para pagar as transportadoras. E agora também a gente tem informação de que os hospitais deixaram de atender o plano de saúde dos Correios devido a um calote milionário. Os Correios não pagou a conta dos hospitais e com isso os hospitais pararam de atender pacientes dos Correios, do plano de saúde dos Correios, o que é, no mínimo, uma má gestão absurda, mas no máximo a grande pergunta que fica é: onde é que está indo este dinheiro? Os Correios, evidentemente, não são o único caso. A gente vai falar também sobre a questão de Itaipu. Itaipu Binacional, vocês sabem, é pior do que uma empresa estatal. É uma empresa biestatal. Ela pertence a dois estados, ao Estado brasileiro e ao Estado paraguaio. Isso permite uma série de jogadas lá dentro que você vê nesse gráfico aqui. Olha só, isso daqui é o gráfico de despesas de Itaipu na categoria Outros. Você já viu contabilidade assim? Contabilidade que 60% dos gastos da empresa é outros. Estamos gastando não sei com o que, outras coisas. Olha só, imagina o que não tem de roubalheira nessa história, né? E nesse meio tempo, os Correios decidiram criar um mercado livre dos Correios. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Miau, Saigato, Nosferato Demoniocrático e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os hospitais deixaram de atender os planos do Correio depois de calote milionário. Desde novembro de 2024, que os Correios não repassam a parte do plano de saúde dos Correios para a entidade chamada Postal Saúde, que é a seguradora que faz a gestão do plano de saúde dos Correios, né? Então, a operadora de autogestão dos planos de funcionários estatal, ou seja, desde novembro de 2024, ou seja, já estamos em abril. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Já tem 4 meses sem receber os repasses. Evidentemente, nenhuma empresa consegue segurar esse tipo de coisa, né? Diante dos calotes, vários prestadores da rede credenciada do Postal Saúde comunicaram à empresa a suspensão unilateral do atendimento a beneficiários Redditor, Unimed, DASA, Grupo Cora, Beneficência Portuguesa e vários outros, né? Ou seja, isso daqui é mais um sintoma do descalabro que está acontecendo nos Correios, a gestão absurda. E lembra, não é por falta de dinheiro não, porque o governo está injetando dinheiro nos Correios como se não houvesse amanhã. A questão toda é aquilo que eu falei para vocês, os Correios voltaram a ser usados como um cabide de empregos, bota um monte de sindicalista inútil lá, um monte de cupincha do PT, um monte de imprestável ligado a deputados e senadores na empresa. É lógico que vai dar problema por dois aspectos. Primeiro, porque essas pessoas não precisavam dessas pessoas, ou seja, é um gasto desnecessário que os Correios estão tendo, né? Um monte de salário. E de novo, esse pessoal que é encostado lá nos Correios, a gente não está falando de carteiro, de atendente de agência, de pessoas no transporte, não, a gente está falando de cargos altos lá em cima, né? Chefes, diretores, esse pessoal de cargo alto que ganha bem nos Correios. Esse pessoal não tá recebendo salário sem fazer nada. Aliás, o ideal é que não façam nada, porque quando esse pessoal se mete a fazer alguma coisa, quando eles resolvem fazer alguma coisa, aí a situação fica ainda pior, porque se trata de pessoas incompetentes, pessoas que não têm capacitação para o cargo que ocupam. Recentemente, o Lula demitiu a chefe financeira dos Correios, que era uma sindicalista, uma professora de psicologia sindicalista. Imagina se ela tinha condição de gerenciar a área financeira dos Correios. É lógico que não. Mas ela não é um caso isolado, não. Tá lá nos Correios, está cheio de gente nessa situação. Um monte de gente que é cupincha do Lula, que é amiguinho do Lula, que foi colocado nos cargos lá para ganhar salários bons e coisa e tal, e que são totalmente incompetentes para os cargos que estão lá, né? Com isso, você vai quebrando a empresa, né? Tá aqui, os hospitais deixaram de receber dos Correios, pararam de atender os pacientes, evidentemente. Transportadoras dos Correios iniciam paralisação por falta de pagamento. Desde o início de abril, várias transportadoras estão parando de transportar coisas dos Correios, porque simplesmente não recebem dos Correios, ou seja, imagina, os Correios, o principal
produto deles é a entrega de encomendas, né? Hoje em dia, carta, vamos combinar, carta, muito pouca gente escreve carta hoje em dia, tem um comércio muito pequeno, um setor muito pequeno para entrega de cartas. A grande coisa são as encomendas, que ao contrário, cresceram muita coisa, né? Ou seja, os Correios, eles têm uma capacidade de entregar encomendas no Brasil, são a principal empresa de transporte de encomendas no Brasil, e de repente, simplesmente não pagam mais as transportadoras, ou seja, vai colapsar o trabalho dos Correios. Imagina a dor de cabeça para quem está esperando receber alguma coisa, para quem quer mandar alguma coisa, para quem faz comércio usando os Correios, né? Os Correios estão dizendo que a culpa é da taxa das blusinhas, tá? Que a taxa das blusinhas diminuiu muito o número de entregas dos Correios no Brasil e que com isso eles tiveram prejuízo. Eu não descarto que tenha alguma parte disso daqui de verdade não, tá? Porque como eu falo para vocês, essa coisa de botar imposto de importação dizendo que vai ajudar a criar empregos nacionais, que vai ajudar a indústria nacional a crescer, isso é balela, isso é mentira, isso não funciona nem aqui nem na China. Pega, por exemplo, o caso da taxa das blusinhas, né? Ah, pode ser que tenha aumentado o número de empregados nas lojas Havana, Magazine Luiza, na Riachuelo, sei lá o quê. Pode até ser que tenha aumentado alguma coisa, mas foi muito pouco, né? Contratou o quê? 100, 200 funcionários novos? Se foi isso tudo. Você tem ideia de quanta gente que estava vivendo de comprar as blusinhas na Shein, na Shopee e depois vender na sua cidade, no seu lugar? Era muito mais gente, você tirou o emprego de brasileiros ao botar a taxa da blusinha, essa ideia de proteger a indústria nacional botando imposto na importação, isso ferra o brasileiro, ferra as pessoas. Ajuda alguns empresários grandes amigos do governo, o resto todo mundo se ferra. Mesmo as pessoas que trabalhavam, eu tenho certeza que a taxa das blusinhas deu muito mais prejuízo em termos de empregos no Brasil, muito mais gente que estava se virando vendendo blusinhas da Shein, da Shopee por aí, perdeu esse emprego, porque agora para comprar ficou caro pra caramba, do que foi ganho com empregos formais na Riachuelo, Lojas Avan, ou o que quer que seja. E mais do que isso, né? Isso tinha um mercado, né? É o que eu falo, a blusinha ela tem um valor, não é só o dinheiro indo para a China, a blusinha tem um valor também. E quando ela chegava aqui, a pessoa revendia, tinha todo o negócio aqui, os Correios prestavam o serviço, tudo isso sumiu. Os Correios agora não tem mais por que prestar serviço, porque não tem mais a compra das blusinhas lá de fora. Ou seja, é uma medida puramente destrutiva. Gerou absolutamente zero coisas positivas para a economia brasileira. Ah, ajudou o cara da loja Ravan, ajudou a Magazine Luiza, ajudou a Riachuelo, eu tenho certeza que ajudou. Esse pessoal tá rindo pra caramba, já vão comprar mais jatinho, já vão comprar mais helicóptero, reformar a piscina na casa de campo deles. Esse pessoal foi ajudado, mas ninguém, nenhum brasileiro de fato, nenhum trabalhador brasileiro de fato foi ajudado com isso. Só foi prejudicado, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Até os Correios se ferraram com isso. Mas, de qualquer forma, é importante lembrar que mesmo que tenha havido esse prejuízo por conta da taxa das blusinhas, a verdade é que os Correios já vinham dando prejuízo muito antes dessa medida do Lula. Ou seja, o problema não é esse. O problema é, de fato, a má administração. É o fato de ser uma empresa estatal. Empresa estatal sempre vai ter ingerência política, sempre vai ter gente para roubar dinheiro da empresa, né? E agora, olha só, os Correios anunciaram criar um marketplace, né? Um marketplace é uma espécie de Mercado Livre, né? Que é como funciona a Magalu também, a Magazine Luiza e tantas outras lojas, né? Não é uma loja que você compra ali. Quando você compra na Magazine Luiza, você está comprando de alguma outra lojinha pequenininha. A Magazine Luiza faz só aquele site ali, aquele lugar bonito para você comprar. Na verdade, você está comprando de alguma outra loja, né? Mercado Livre da mesma forma. E os Correios querem fazer isso agora. Vai ser Correios Mais, ou Mais Correios, não sei, é o nome do marketplace do Correio, né? E, de novo, eu não vejo nada de errado de uma empresa fazer esse tipo de coisa. A questão toda é que quando é uma empresa estatal, a primeira coisa que me vem na mente é quem está ganhando dinheiro com isso. Porque pode ter certeza que está. De novo, uma empresa estatal ela não tem incentivos de mercado para agir, ela tem incentivos políticos para agir. Então ela quer criar coisas, quer criar soluções. Você sabia que tem um plano de celulares dos Correios? Você pode ter um chip dos Correios do celular. Para quê? Ninguém tem isso, ninguém usa isso. Você pode ter um marketplace dos Correios. Para quê? Ninguém vai usar isso daí. Ou seja, é sempre uma maneira de arrumar motivo para empregar a gente, para botar mais afiliado político lá, para botar mais gente incompetente com carguinho nos Correios, né? É sempre para isso que tem esse tipo de coisa. Muito triste, porque no final das contas vai dar esse prejuízo todo e quem vai pagar isso, você sabe quem vai acabar pagando isso, né? Sou eu, é você, somos todos nós brasileiros.
tem que privatizar o Correio muito rápido. Porque depois que o Correio for privatizado, se ele quiser abrir um marketplace, se ele quiser abrir uma loja de boutique, se ele quiser abrir um puteiro, eu não estou nem aí, é uma empresa privada, faz o que quiser, é a decisão dos sócios da empresa. Agora, enquanto é uma empresa pública, enquanto é uma empresa estatal, vai acabar sempre sendo associada à roubalheira, porque é só isso que acontece no governo, né? E não é só os Correios, né? Itaipu é um outro poço de corrupção absurdo. Já diz aqui o Luiz Felipe Orleans de Bragança falando sobre a podridão na gestão de Itaipu, que não é de hoje, tá? Itaipu sempre teve problemas de gestão, ela sempre teve muita corrupção, muito problema. No final das contas, ela tá bancando uma tal de Universidade da América Latina, que é um negócio que não tem nada a ver com nada. Para que a Universidade da América Latina? Pô, se tiver necessidade disso, alguma empresa privada faz isso. Reduz a conta de luz dos brasileiros e pronto, né? Não precisa criar nada, não. Diminui a conta de luz que já tá bom, né? Enfim, tá incentivando índios do Paraguai a invadirem o Brasil, né? Porque no Brasil consegue ter até terra, lá no Paraguai não tem essa moleza que tem o STF aqui no Brasil. Ou seja, no final das contas, a Itaipu funciona contra o Brasil, né? E tem muita coisa estranha por lá, né? Olha só esse gráfico aqui da alcunha Outros na classificação das despesas dos Correios, né? Hoje em dia, 56% das despesas dos Correios são classificadas como outros. Né? Outros. O que é isso? Não sei. Outras coisas. 56% é o principal, cara. A maior parte da despesa dos Correios é essa. Em termos de funcionários, Itaipu é relativamente pequeno, né? Uma equipe pequena que mantém lá a instalação hidrelétrica e coisa e tal. Mas e o que são esses outros gastos? Por que não pode reduzir isso na conta de luz do pessoal, né? Recentemente teve mais um caso de investigação da ABIN brasileira, investigando, fazendo hacking lá no Paraguai, uma confusão danada, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas independente disso, é uma roubalheira só esse negócio lá em Itaipu. E por que é uma roubalheira tão grande? Exatamente pelo governo Lula, porque o Lula tem essa sede de roubar. O PT é uma organização criminosa que quer expropriar o brasileiro, roubar o máximo possível da sociedade brasileira para enriquecer a galerinha lá, os cupinchas lá que recebem pichuleco do PT. É isso que acontece. Infelizmente, até o final desse governo, se preparem que vai ter muita conta para a gente pagar.